Olá, 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 sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais um episódio do nosso maravilhoso podcast. Como chama, Márcio? O que sei sobre Tigres e Dragões. Quase esquece. Não, eu só respirei porque... Olha, eu vou dizer aqui que a convidada de hoje, eu acho que eu estou tentando essa agenda. Acho que tem um tempo de duração do podcast, mais ou menos. Faz tempo, um ano faz e meio. tempo. Já tá tentando. Talvez não um ano e meio, mas 1 ano e 2 meses. Claro que teve também um cancelamento nosso, né? Teve. Nós marcamos, estava tudo sobre... Eu ia falar. Fazer Eu minha acho que culpa. alguns cancelamentos nossos, Os né? dois, os três Agendamos, cancelamentos. cancelamos, depois agendamos, cancelamos, e aí produção. depois... Sério? E ela tá aqui hoje? Pois é. Depois disso tudo? Ah, não. Você vê o que é amizade, né? Ah, Amizade é uma coisa... Muito obrigado, Paula Faro, pela presença. Obrigado E pelo convite insistente. a gente E não deu desiste, certo. não. E Deu certo, Estamos deu aqui certo. agora. É muito legal estar aqui com vocês. Bom, um brevíssimo currículo aqui que eu garimpei aqui, que garimpamos nas redes sociais da Paula Faro. Primeiro, é importante dizer que Paula Faro agora é doutora. Doutora, depois a gente vai falar sobre isso. Defendeu recentemente o doutorado aqui na PUC de São Paulo. E eu pude ouvir um pouco dessa apresentação, foi emocionante. Então, doutora Paula Faro. Pois é. Chegamos ao fim. Ou ao começo, né? Não sei. Também é relativo. É relativo. Bom, Paula Faro é professora e pesquisadora em artes do corpo na perspectiva chinesa. Como eu já falei, tem doutorado dentro aí do programa de comunicação e semiótica da PUC São Paulo, cujo tema é... Posso já falar o tema ou falo depois? Fala, não. Já? Fala. Por uma nem consigo falar essa palavra. Epistemologia do sensível. Leituras da prática chinesa, Tai Chi Chuan, em contraposição aos discursos orientalistas do Tai Chi Chuan. Ela também é graduada em cinema e mestre em comunicação e semiótica. É instrutora acadêmica pela Associação Internacional da Família Yan. Em 2017, se tornou discípula do mestre... 15. Ah, então errei aqui. É verdade, foi 15. 2015 que eu estava lá. Quando nós estivemos Fui lá. testemunha ocular desse momento. Uau. Se tornou discípula direta do mestre Yang Jun. Tem formação em fitoterapia chinesa, medicina chinesa, massoterapia chinesa. E também estudou e estuda, imagino eu, I Ching até hoje. Acho que é isso. Outras coisas a gente vai falando mais aqui. Sem ler. conversando. Repete a palavra que ela defendeu no doutorado. Epistemologia. Epistemologia. O que que isso é? significa? Epistemologia. Agora saiu. Epistemologia? Uhum. Acho que seria assim, uma forma mais simples de definir como a gente conhece as coisas. Né? Se trata de como conhecer, né? O conhecimento. Como se constrói o conhecimento. Qual que é o título da sua tese? Por uma epistemologia do sensível. Leituras do Tai Chi Chuan em contraposição a leituras orientalistas do Tai Chi Chuan. Aí é o Tai Chi Chuan, né, escrito em pinyin, e Tai Chi Chuan escrito em Wade Giles. Tá. Tem essa diferença aí, que não aparece aqui porque a gente está falando. E né? o que você investigou? Como que foi a sua pesquisa? Você consegue falar um pouquinho pra gente? Sim. O que saiu, né, do processo é, na verdade, uma releitura da história do Tai Chi a partir de uma releitura e uma revisão crítica política da história do Tai Chi, evidenciando os discursos hegemônicos que tentam definir a prática do Tai Chi a partir da arte marcial, da saúde, né, da prática terapêutica e desse ambiente místico, espiritualista, né? E aí, a partir daí, né, a gente entendeu o Tai Chi desde uma outra concepção de corpo, né? Então, eu revisei essa história e fiz essa revisão crítica justamente para a gente tentar entender que quando a gente fala de Tai Chi, a gente está falando de um outro corpo, que não é esse corpo anatômico, biomecânico da medicina alopática ocidental, que tem esse olhar, né, que muitas vezes vai definir o Tai Chi como uma prática terapêutica para a saúde, etc.
mas que é um corpo, né, que tem que é uma concepção de corpo chinesa, né, e claro, aí um recorte específico de uma concepção de corpo que nasce da experiência da prática do Tai Chi Chuan. Então eu fiz uma análise dos textos clássicos do Tai Chi, né, dos textos clássicos, de um recorte dos textos clássicos que são da família Yan Wu Li, né, porque tem Chen e outros, né, textos, justamente para entender que a partir dessa experiência, desse corpo, né, você conhece o mundo a partir do aspecto sensível, né? Não, a gente conhece a partir do sistema sensório-motor, a gente conceitua a partir do sistema sensório-motor, não só no sentido, né, dos 5 sentidos, mas também a partir do Qi, né? E aí eu entendo o Qi como um aspecto sutil e sensível. Então a gente conhece o Qi, conhece a partir da relação que o meu Qi se estabelece com todas as outras manifestações, pelo sensível, pelo sutil e pelo sensível. Por isso uma epistemologia do sensível. Caramba, hein? Começamos... Não sei se... Começamos high level, hein? O sensível, ele é muito profundo, né? Porque você acha que só consegue, talvez, sentir o Qi, talvez com uma sensibilidade do corpo, mas não corpo. Não sei se eu viajei agora, mas... Viajou, mas não, tá bom. Eu acho que é isso. Ótimo. Você captou o que eu quis dizer? Assim? Porque esse corpo, ele é um corpo de Qi. Né? Então, ele está entre o material e o imaterial. Certo? Porque o Qi é a forma e a não forma. Certo? Então, se a gente se atém ao aspecto físico do corpo, eu não consigo ter essa experiência. Né? Então, eu preciso estar no espaço entre. Eu preciso perceber o espaço entre a estrutura e aquilo que não tem estrutura. Né? Então, eu preciso entrar, assim, vamos falar, né, numa outra sintonia. Né? Então, aí tem esse aspecto da mente corporificada. Né? Porque você tem a experiência que vem através do corpo e o pensamento surge do corpo. Então, o Tai Chi, ele é um pensamento do corpo. Né? Ele é um corpo-pensamento. E os textos clássicos, eles são escritos, notas da experiência dessa galera que estava praticando. Caderninho de nota, assim, né? E aí essa questão justamente de a gente tentar entender como a tentativa de tentar definir o Tai Chi a partir dessas perspectivas hegemônicas pode muitas vezes capturar o Tai Chi e não nos permite ter a experiência singular do praticante. Você fala, bom, então eu vou praticar o Tai Chi para saúde, aí você fica falando do músculo, do tendão, do ligamento, e aí a pessoa vai se fixar nisso. Ou, o Tai Chi é taoísta, né? Mas os textos clássicos, ou não necessariamente esses professores e praticantes, eram. Né? Então, e isso se tornou, né, um discurso hegemônico que captura. Então, a pessoa, em vez de ler os textos clássicos, ela vai ler o Tao Te Ching, por exemplo, o Tao Te Ching, né? Ou seja, né? E tanto que a gente não tem os textos clássicos traduzidos em português, por exemplo. E poucos conhecem a respeito desses textos. Não. Você quer? E você? Era uma pergunta bem distante. Não, eu fico pensando também aqui, Paulo, te ouvindo, o quanto a gente tem uma tendência a encaixotar as coisas, né? Encaixotar, nominar, definir, dizer, não, isso é isso. E aí eu me lembro até do primeiro poema no Tao Te Ching que fala dessa coisa da definição do Tao, né? Se você tenta dizer o que é o Tao, ele já deixa de ser, enfim. Então acho que tem essa dinâmica, e te ouvindo eu me lembrei disso, mas eu me lembrei de uma outra coisa que a gente já conversou em outros episódios aqui, e que eu vi isso na China também. Quando eu falava na China que eu praticava Tai Chi Chuan no Brasil, eles queriam saber de que Tai Chi eu estava falando. E numa perspectiva, inclusive, de tentar identificar qual família eu estava me referindo, para que eles conseguissem estabelecer uma conexão e uma conversa comigo que nos aproximasse um pouco mais. Porque quando a gente fala assim, eu faço Tai Chi Chuan, no senso comum vem aquela ideia de uma arte, uma prática para os velhinhos, para os idosos, para as pessoas mais velhas, ou
em alguns casos, vem essa outra perspectiva que você mencionou, dessa prática só mística. Que através do Tai Chi eu vou ver luzes, vou encontrar uma conexão cósmica e vou, enfim, entrar no paraíso, sei lá. Então, eu acho que tem esse movimento de fato acontecendo, mas me ocorreu te perguntar assim, quando você fala do sensível, na minha imaginação vem uma ideia de que a prática vai me... Eu não sei o que vem primeiro, tá? É uma pergunta. A prática me dá a condição de ampliar minha sensibilidade para que eu consiga sentir mais ou perceber mais isso? Ou como é que isso se dá para você? Ou o que apareceu na tua pesquisa nessa perspectiva? O quanto a prática nos ajuda a nos dar nos colocar nesse campo mais sensível? Ou tem algum outro caminho? Ou a teoria vai me dar isso? A experiência que eu tive, né, foi através da prática, do treinamento, essa percepção foi emergindo, né? E é a partir da experiência da prática que eu fui conseguindo entender os textos. Então, para mim, a experiência, o corpo, né? Essa experiência corporificada vem em primeiro lugar. A conceituação é a partir da experiência. Por isso que é um corpo-pensamento e não é um pensamento do corpo. Né? É um corpo-pensamento, porque surge da experiência. Né? Então, eu acho que é a partir da prática, do treinamento. Né? Claro que tem o Tai Chi e tem outras, né? A meditação, a medicina chinesa. Eu acho que tem várias técnicas e várias ferramentas para a gente perceber. A cerimônia do chá, né? Ou seja, a pintura, a caligrafia, né? Mas eu acho que o treinamento, né? Isso é uma coisa que está, né, na própria história da filosofia chinesa, né? Essa é a experiência da prática. Está nos primórdios, né? Lá no início, né? Os primeiros caracteres inscritos nos ossos oraculares, o I Ching, né? Foi sempre uma tentativa, né, de encontrar uma linguagem para falar a partir de uma experiência. Essa experiência, eu vou fazer uma pergunta que eu nunca ouvi falar sobre esse tema na China, nem no Oriente, de uma forma geral, assim. Aqui na América Central, principalmente, existem algumas medicinas ancestrais, como a Teonanacatli, lá como que é? Enfim, o pessoal do México, eu esqueci o nome, Mesateca, do povo Mesateca, que eles tomavam os cogumelos, né, o psilocubensis, e que daí eles tinham experiências psicodélicas e, enfim, aí, a partir daí você tem toda uma série de visões e, enfim, experiências transcendentais, assim, né? Na China, existia algum equivalente, alguma substância, alguma coisa que eles tomavam para ter uma ligação espiritual nesse sentido? Olha, eu não tenho, assim, nenhuma referência histórica, né? Mas, assim, por exemplo, o que eu tenho referência são as danças xamânicas, né? Do período Madhyal, que é mais ou menos 3.000 anos antes da Era Comum, né? E isso é uma das coisas que eu trabalho na minha pesquisa, e que da onde, na verdade, começa a surgir essa percepção do corpo, né? Então, essas práticas de cuidado de si, de autocultivo, que desembocam no Tai Chi Chuan, no Qigong, elas vêm dessas danças xamânicas, e elas eram feitas em rituais para se comunicar, né, com as divindades, né, que eram os ventos, né, ou com os antepassados. Mas eu acredito que sim, porque a fitoterapia, de certa forma, né, ela também nasce de uma pesquisa ali da experiência. Então, né, esse ser mitológico que é o Shenon, que foi o cara que, né, copilou a matéria médica chinesa, ele ia experimentando, né? Eu não acho que... Eu acho que com certeza devem haver, mas eu não cheguei nessa referência ainda.
Agora, eu acho que existe uma relação muito próxima, né, entre, né, por exemplo, aqui você tem, né, os Yanomami, que também fazem uso, né, ou seja, com isso. Então, acho que esse sensível, né, e aí eu lembro muito lá quando eu tinha uns 12, 13 anos, que eu lia muito Castaneda né, tinha essa coisa do peyote, Dom Juan de Marco, ou seja, é uma aproximação, né, com o mundo sensível através da sua própria sensibilidade. Né? A questão é a gente conseguir entrar nessa sintonia que não é só o racional, né? Não é só essa coisa da gente estar o tempo inteiro chegando com a cabeça primeiro, né? E tentar entender tudo sempre a partir da razão, de entender e tal. Então, acho que nesse sentido toda a arte, né, tem essa capacidade, né? O próprio cinema, né? A câmera é uma forma da gente se aproximar de uma forma sensível àquilo com a qual nós estamos nos relacionando. Né? Não, sabe uma outra coisa que a partir da tua pergunta eu fiquei pensando? Não sei se eu que viajei agora. Não, mas acho que o papo está ótimo. Se segurem aí nas Depois cadeiras vocês ou nos cortam, carros, né? Essas coisas, tem coisas que a gente não sabe se pode falar. Pode. Né? Pode tudo. Não, mas eu fiquei pensando, se a gente está falando de um corpo, de uma história conectada ao corpo que remota aí 3.000 anos, ou a gente nem precisa ir para 3.000 anos atrás. Se a gente for aqui para nosso Brasil profundo, na Amazônia, a gente ainda encontra hoje Yanomamis e outros povos originários que têm uma prática que se conecta a isso, ou sei lá, de consumo de ayahuasca, enfim, algum outro tipo de medicina. Não, tem a medicina. Mas o que eu queria chamar a atenção é que quem vive na floresta tem um corpo absolutamente diferente, ou se relaciona com o corpo de uma forma absolutamente do que quem está na cidade. Isso é óbvio. E aí eu fico pensando também que eu aqui da cidade, sei lá, ou eu sedentário, que estudo sobre povos originários e quero ter uma experiência mística e vou para a Amazônia para consumir alguma medicina dessa, eu sempre fico pensando assim, esse corpo está preparado para isso, para receber seja esse cogumelo, seja esse chá, seja esse tabaco, enfim. Então eu sempre fico nessa viagem pensando o quanto o nosso corpo precisa também de uma experiência para poder potencializar a própria experiência, né? Sim. É a partir da nossa experiência que a gente vai meio que, sei lá, compondo ou ampliando as experiências possíveis que a gente pode ter a partir do nosso corpo. Sim, Estamos viajando aqui. Por isso essa ideia, essa concepção de um corpo poroso e aberto, que se dá sempre na relação com o ambiente. Sim. Né? Então, corpo, mente e ambiente, eles o tempo inteiro estão em processo. Não existe nada definido a priori. Não existe. Né? Então, eu acho que da mesma forma que eu comecei a praticar Tai Chi com 24 anos e tinha uma formação anterior, tinha uma vida anterior, certo? O meu corpo, eu fui, né, me transformando com a prática, com o estudo. Claro, estar na China, embora eu não acho que isso seja um definidor, né, de você ser um praticante de Tai Chi ou não, mas com certeza, quando eu estive, né, e vi a primeira vez, por exemplo, num torneio, aqueles corpos em movimento, com a qualidade de movimento, você acha que aquilo característica, foi um estalo para um insight, para despertar esse sensível, digamos assim? Sim, foi um insight de entender que a forma como eles movimentavam o corpo não estava preso à técnica. Uma técnica única e que era muito mais a partir de sentir o movimento, o fluxo do movimento. E era muito interessante especificamente nessa experiência, que foi em 2012, era um torneio na província de Shanxi, no norte da China, um torneio do estilo Yang, da escola Yang, de Tai Chi Chuan, e todo mundo estava praticando a forma do estilo Yang. Né, do estilo Yang que vem, né, Yang Chen Fu, Yang Zhendu, Yang Jun, né? Mas cada um fazia do seu jeito. E não estava errado. Tanto que você via lá pessoas que tinham uma performance que você olhava do ponto de vista técnico, você fala, nossa, mas tinha as notas mais
Por não se tratava da técnica, se tratava de compreender a energia do movimento. Né? E a técnica muitas... né? Exato, e muitas vezes a técnica ela te aprisiona. Né? E isso no Ocidente é muito forte, né? Nessa coisa de tem que estar sempre, né, o dedo, o cotovelo, né? E você fica preso, né? E você não sente o seu corpo e se movimentando, né? Isso em campeonatos nacionais, eu lembro que a gente conversou com a... esqueci o nome dela, que era a professora dos juízes da Federação Paulista. Ah, claro. Silvia. Eu lembro quando a gente conversou com ela, não tinha nenhuma dos 5 pilares, pelo que eu lembro, de avaliação que ia para essa linha, né? Vocês lembram disso? Da energia? É uma coisa mais prática no sentido físico, né? Alguma coisa mais subjetiva. O pé tem que estar assim. Tem uma coisa, qualidade do pontaria, movimento. Qualidade do movimento não tinha nada subjetivo, assim, eu enxergar a força, eu enxergar... Eu acho que o que a Paula talvez está falando é um sentimento que você percebe que as pessoas colocam, independente de que tem quem chuta alto ou quem chuta baixo, mas que você vê uma diferença de movimento no sentido da sensibilidade. Sim. Eu consigo captar o que você está falando, mas talvez para um leigo, talvez não entenda isso, mas talvez precisaria enxergar o que a Silvia falou que ela ensina para os árbitros. Entendeu o que eu estou falando? Não, eu sei, mas é justamente isso que eu não percebi na fala dela. Se tinha algum fator que fosse menos objetivo do ponto de vista de ângulo ou de força, ou não, você tem esse lugar que você está falando, que é... Acredito que na competição tem também um fator da pontaria, de um soco, sim, do árbitro que está olhando, não, aquele chute ali foi bem aplicado, que é uma qualidade do movimento, certo? Sim. Acho que é isso que você está falando, né? Eu acho que... desculpa. Eu entendi o que o Igor está... o que a Paula está trazendo e eu lembro que a Silvia trouxe, a gente não tem hoje, pelo menos hoje na federação, uma caixinha chamada manifestação do sensível, ou o sensível. Porque existe um grau de subjetividade isso muito subjetivo, grande. Muito grande. Então não tem isso naquelas 5 dimensões que a gente estuda no regulamento da federação. Não tem isso. Apesar de que cada um daqueles itens guarda um tanto de subjetividade. Claro. Porque você vai falar de... Acho que cabe colocar o vídeo foco, dela, né? Da Silvia podemos aqui colocar aqui para depois as pessoas o pessoal verem. ver, né? Que a gente está falando. Eu inclusive, vou querer assistir. Mas, de fato, isso não tem. Agora, alguns juízes e juízas mais experientes certamente pinçam isso, captam isso. Mas não tem... Sim. Nem na formação não tem isso. Não. Então, mas eu acho que assim, esse sensível, pelo pouco que eu entendo, primeiro que eu acho que você não ensina, né? Não tem como você ensinar como que a pessoa vai criar uma sensibilidade de movimento. Sim. Um sentimento, uma sensibilidade. E às vezes eu falo para um aluno de Kung Fu, não de Tai Chi, que acho que determinado tempo da prática, acho que vira uma chave na pessoa. E que ela percebe esse sentimento, essa sensibilidade. E isso eu não estou falando não estou falando de uma habilidade física. De que com o passar do tempo o cara melhora o alongamento e o cara consegue chutar mais alto. Não é disso que eu estou falando. Entende? Eu acho que é dessa sensibilidade. E aí onde eu quero chegar com essa reflexão, que, por exemplo, às vezes, que você pega um aluno, sei lá, que está lá 1 ano treinando, por exemplo. É um aluno iniciante, né? E que ele tem muita dificuldade em determinados movimentos. E às vezes ele quer uma resposta para aquela dificuldade, mas tipo, não, mas o meu pé ele tem que vir 45 graus ou 90 graus. Não é isso. Você precisa perceber o seu corpo. Você sabe que aqui tem músculo, que tem aqui, encaixe do quadril. Olha o seu quadril, ele faz isso, você percebe isso. Então, eu acho que essa sensibilidade talvez vai colocando aquele indivíduo mais iniciante num aprendizado melhor e que ele comece a perceber fisicamente. Nossa, agora eu encaixei. É isso que a gente está falando. Só que aquele encaixe, não tem como você falar para ele algo que está numa literatura escrita. Entende? Eu acho que entra nessa parte do sensível, da experiência. Né? E que isso vem
com o tempo. E somado a isso, Márcio, acho que tem essa coisa que a Paula trouxe, que é relação a, né? Porque esse aluno, ele vai também, na relação com outros alunos e com o instrutor ou a instrutora, percebendo também outros corpos. Sim. E que ajudam a perceber o corpo Por exemplo, dele. Sim. de novo, na minha humilde compreensão, quando eu tô fazendo o Tai Chi com você lá, eu vejo você numa postura completamente diferente da que eu tô. E eu sei que eu tô errado. E eu falo, caramba, Gil, isso é muito difícil, esse deslocamento de peso, né? Tipo, você pega um Mapu, ele é 50-50, né? Ali. Aí, às vezes você tá numa postura mais pra cá, eu olho, eu sinto dificuldade, eu sei que eu tô errado. Mas eu sei que se eu me concentrar e eu relaxar e eu perceber, eu vou conseguir chegar ali. Sim. Eu tenho essa compreensão. Sim. Entende? Eu não Sim. vou... Assim, naquele primeiro momento, eu tenho uma dificuldade física. Meu corpo não está preparado para aquilo fisicamente. Eu vou atuar outros músculos ali que eu não estou acostumado. Mas eu tenho uma compreensão, talvez desse sensível, que eu sei que eu preciso chegar nessa sensibilidade do encaixe mais para cá que eu vou conseguir. Entende? Mas às vezes uma pessoa mais iniciante, ele não percebe. Sim, eu acho que ele é um caminho que a gente constrói, né? Através do treinamento. Como o Gil falou, claro, na relação com o seu professor, na relação com seus colegas, né? E eu acho que uma coisa é fundamental na prática, né? No tempo de treinamento, no tempo de dedicação que aquela pessoa vai colocar, né? Porque muitas vezes, né, você vai numa aula e aí você recebe uma orientação, né? E aí se você for só na aula, né, você precisa voltar para casa e você precisa compostar aquilo até o momento em que o seu corpo, né, vai entender. E uma coisa que eu acho que é importante também é a forma como a gente coloca para o aluno. Sim. Né? Então, assim, como despertar o olhar dele, né, para esse aspecto interno, de ele conhecer o seu corpo e construir a prática a partir, né, dos seus próprios limites, dos seus próprios, né, da possibilidade de expansão dos seus limites, né, do que tentar justamente fazer o quê? Encaixotar ele dentro de uma técnica, que isso que o Gil falou, né? A gente quer sempre colocar a coisa dentro de uma caixinha. E você permite que ele construa o movimento a partir da compreensão interna dele, desses encaixes, e muitas vezes isso pode demorar, né? Porque requer treino, requer tempo, né? Requer dedicação, tem que ter paciência, né? É um outro tempo. O tempo da prática é um outro tempo, né? De que a gente tem as coisas prontas assim, né? E aí eu acho que a instrução, as palavras que a gente usa para falar a respeito são fundamentais, né? Agora, claro, o aspecto físico, né? Isso é importante porque muitas vezes pode cair num lugar assim, então vamos, né, sentir né, uhul. Mas, e aí não, então não tenho que mais treinar. Acho que o seu corpo, né, precisa estar preparado para aquilo. Assim. Isso é uma coisa que o Yang Jun, né, Lao Shi sempre fala, né? O Tai Chi é Yin Yang, né? O Tai Chi é o suave e o duro. Sim. Então eu preciso ter a prática física e eu preciso ter essa outra, né, outro despertar, esse outro olhar interno da sensibilidade. Eu acredito que isso está em todas as práticas, todas as artes do corpo chinesas, não é só no Tai Chi, está no Qigong, está no Pan Lai, né? Ou seja, no Louva-a-Deus, e está em outras. Mas muitas vezes a forma como você fala a respeito daquela prática é que muda a forma como a pessoa vai praticar. Então esse cuidado eu acho que é importante, da gente redescobrir a forma como a gente fala a respeito da prática para abrir caminho. Porque muitas vezes a pessoa, ela pode até falar, não, eu preciso alongar, eu preciso fortalecer mais. Mas ela tem um limite. Né? O corpo dela, muitas vezes, a pessoa tem uma questão estrutural, pode ter uma lesão, a gente, né? Será que ela não é capaz? Porque tem gente que fica, né? Põe o pé no 45, põe o pé no 45, põe o pé no 45. Aí você vê a pessoa fazendo Tai Chi, parece... Tenso. Aí depois você fala, relaxa o ombro, relaxa o ombro. A pessoa não consegue. Não, é engraçado que essa coisa não consegue curtir a prática. Do pé no 45, se você deixa o aluno também
mais relaxado em relação a essa necessidade dos ângulos, depois de um tempo que o aluno já entendeu um pouco melhor, o corpo percebeu um pouco melhor a movimentação, depois de um tempo, quando você mostra para ele, olha, gira o calcanhar aqui assim, que facilita. A coisa acontece com muito mais naturalidade, com muito mais fluidez. Diferente de nas aulas iniciais, se a gente ficar nessa toada de não, vira o pé, vira o pé, vira o pé, isso só vai estressar e o pé não vai virar, e aí vai tensionar em cima, vai tensionar do lado, e o movimento, enfim, se torna uma outra coisa. Rígido. A experiência se torna uma outra coisa, né? E é sempre aquilo, né? A gente tem que ser certo, ou tá certo ou tá errado. Né? Nunca tem essa ideia de construção do processo, né? De compreensão. E uma outra coisa também é você dar autonomia para a pessoa. Porque senão, se a gente fixa muito sempre nesse aspecto, né? Põe o pé aqui ou ali, a pessoa vira um marionete na sua mão. E ela não vai criar autonomia para ela perceber quando ela tá precisando, porque tem muita parte, eu imagino que todos nós aqui temos essa experiência, que depois de um determinado momento do nosso treinamento, né, você vai descobrindo as coisas, né, por si, né, você pode receber correções do seu professor, né, mas muitas coisas você vai, né, descobrindo pela sua prática, pelo seu treinamento, e você vai conseguindo entender muitas coisas até que ele já falou, né? Ou que ela já falou inúmeras vezes. Então, eu acho que isso é importante também, a gente ir criando um espaço de autonomia, né? Para que a pessoa possa construir o movimento a partir do seu corpo, que é dela, né? Da forma como ela entende ele ali, né? No contato com, né, o contexto da aula, da sala de aula, com os outros colegas. Ô, Paula, e como que era o corpo da Paula criança? Que corpo habitava Paula? Jogava... Como era? Só para a gente construir também um fio para aproximar quem está nos ouvindo de tudo isso que a gente está falando, né? Que a gente já começou falando, né, de um... O papo foi bem cabeça. De uma densidade e que revela muita experiência, né? Muita experiência a partir desse corpo atual, digamos assim. Mas imagino que tem uma memória aí tua. Enfim, queria que você falasse um pouco dessa criança Paula e que corpo era esse. Eu não tenho muitas lembranças assim, mas assim, eu sempre fui muito sensível, né? Eu sempre fui uma criança muito sensível. Sempre, assim, eu considero que meu caminho sempre foi o da arte, né? Então essa descoberta do meu corpo, eu sempre soube que eu era um corpo. Né, se deu muito através do contato com a arte, com a natureza, com os animais, porque eu tinha contato com isso, né, desde pequena. Por causa muito do contexto. Então tinha movimento. Tinha movimento. Tinha espaço para se movimentar. Eu não tinha essa coisa com esporte que o Márcio falou. Eu não tinha. Né? Eu tentei algumas vezes, inclusive assim, no colégio, né, jogar vôlei, basquete, mas não era esse tipo de movimento. Sim. Né, que eu, às vezes o colégio exclui pra caramba, né? Sim. Se você não é. Eu era daquelas que queria matar a aula de educação física, entendeu? É isso aí. Aí vai para aquilo que você falou, certo ou errado. Se você não chuta bem, não corta bem. Eu sempre fui meio outcast, outsider, desde a jardim da infância, assim, entendeu? Tipo, né? Mas assim, eu tinha, né, essa experiência de desde pequena poder viajar pra praia, pro campo, fazenda, bicho. Eu sempre tive, pé descalço. Né? Pé descalço, né? Então, esse contexto ele existia, né? Apesar de eu ser de São Paulo e ter morado em São Paulo a minha vida inteira, em apartamento, etc. Mas, quando eu morava... Né, eu era pequena, né, e morava aqui em São Paulo. O prédio onde eu morava não tinha portão ainda. Foi colocado depois. Então, eu brincava na rua com as minhas amigas, meus amigos do prédio. Né? Brincava na rua, no meio da rua, assim. Andava de bicicleta, de skate, de bola no meio da rua, assim, ali na rua Itacolomi. Né? Não tinha grade no portão do prédio. E eu sempre fui, assim... meio espoleta, assim, sabe? Meio
de querer aprontar as coisas, sabe? De querer experimentar, testar limites, né? Então, foi um pouco isso, assim, eu acho, que a minha infância, assim, talvez a primeira infância, né? Legal. Eu ia perguntar para você, Paula, voltando para o processo da sensibilidade, que a gente começou já pesado no bom sentido, né? O papo, assim. Mas pensando no processo de aprendizagem dentro da escola de Kung Fu, de Tai Chi, numa parte bem prática. Eu acho que esse processo sensível, ele é até um pouco profundo para um iniciante, né? Da gente até tocar nesse assunto, né? E eu acho que... Aí é uma pergunta para você. Você acha que primeiro a gente deve ir para uma parte mais física mesmo, no Tai Chi? De tipo, não, vamos fortalecer base, Mapu, fazer árvore, Tui Shou. E aí depois você vai entrando nesse contexto, não, agora vamos sentir, respira, fecha o olho. Você acha que esse seria um processo de aprendizagem? Primeiro um físico? Sim. Ou você acha que não, no início eu já tento já ir dando esses inputs de, não, vamos perceber o sensível? Eu acho que é importante, eu sempre falo de yin yang, né? Porque eu sempre tem que ter a prática física, tem que ficar na postura da árvore meia hora todo dia, 40 minutos, tem que ter. Mas eu acho que é importante desde o início colocar, né, essa outra forma de falar a respeito da prática, que não é só física. Por quê? Porque se você for deixar a pessoa para descobrir, né? Muitas vezes ela tem experiência já a partir de 2 anos de prática ou até antes. Né? Então, isso não tá... Isso tá nos textos clássicos, né? Isso tá nos 10 princípios de Yang Chen Fu. Então, nas minhas aulas, eu falo a respeito dos 2 aspectos. Agora, uma coisa que eu coloco muita ênfase é... Se você não treina... Se você não tem esse processo de construção de treinamento, não adianta ficar falando de algo de que você não tem experiência, porque você é aquela coisa, se eu tomo um café, né, ou uma taça de vinho, eu falo, nossa, que delícia, né? E aí a gente compartilha, e você vai falar, nossa, muito gostoso, mas você vai sentir diferente de mim, né? Da mesma forma o Igor e o Gil, né? Mas a gente tem que experimentar, né? E tirar nossas próprias conclusões. Daí você tem os diferentes estilos, as diferentes abordagens, né? Então, por exemplo, o Tui Shou é algo que para mim tem que estar desde o início, né? No Tai Chi Yang, talvez um pouco diferente, né, de outros, talvez o Chen, não sei, o Tui Shou ele não está tanto nesse lugar, né, do embate, né? O Tui Shou não está tanto no físico. Eu acho que o Tui Shou, na verdade, é uma grande prática de escuta e desse despertar do sensível, né? Na sua relação com o outro. Né? Porque é um ponto, ou 2, 4 pontos de contato, né? Onde você tem que estar ali, né? Escutando e sentindo, né? O seu oponente, o seu amigo, o seu colega de treino, né? Para entender a energia. Né? A mudança de energia de yin yang, a sua e a dele. Né? Então, eu acho que o treino de Tui Shou é um grande treino de sensibilidade, de escuta, de abertura mesmo, com relação não a si mesmo e ao outro. Né? Mas eu acho que essa coisa do toque tem que estar desde o início, porque é super importante. Muitas vezes, né, as pessoas nas escolas de Tai Chi demora muito para colocar isso em prática. Eu sei que no Kung Fu não. Né? No Kung Fu você muitas vezes tem desde o início, né? Já alguns exercícios ali de contato e tal. Por exemplo. Mas no Tai Chi, não necessariamente, né? Sim. Então, porque justamente o Tui Shou ele é colocado como uma prática avançada, né? Então, depois que você aprende, né? Então, nesse sentido, eu acho que deixar o aluno já desde o início, né? Mesmo experimentando, com aquele desconforto, né? Com aquele estranhamento, porque aí ele vai poder se abrir como a criança, né? Que tá ali, né? Num estranhamento, num desconforto. Você acha que, por exemplo, no desenvolvimento de Qigong, sem pegar a parte do Qi, né? Da sensibilidade de novo, você acha que no desenvolvimento de uma aula de Qigong também vem essa parte do sensível, sim, esquecendo
o movimento em si, né? Uma sequência em si. Sim, sim, porque inclusive eu acho que o Qigong nesse aspecto ele tem mais liberdade, certo? Que é uma outra experiência que eu tive na China também, que foi muito bacana, foi quando eu fui no parque e vi as pessoas praticando. Então essa coisa de série, de sequência, até de forma de Tai Chi, é uma sistematização, Sim. né? Sim. É uma padronização, né? E até a gente falou de competição e tal, tem aí um processo histórico-político da esportivização dessas práticas, né? Então, o Qigong, embora você tenha séries, né, e sequências de Qigong, você não necessariamente, depois de um tempo que você tem experiência e está praticando, você não necessariamente precisa, né? Você acorda de manhã e você fala, nossa, eu tô hoje me sentindo assim. E aí você começa a movimentar o seu corpo, e você começa a perceber que o seu corpo vai mudando a partir do movimento. Pronto, você já está fazendo Qigong. Movimento com consciência. Isso. Né? Porque isso é uma coisa importante, mas, né? Então, mas aí essa consciência... Mas você percebeu antes o seu corpo sentindo uma necessidade de um movimento energético, talvez? Sim. Para te acordar, para despertar daquele dia? É simples, você acorda com uma dor no ombro. Bom, essa dor, ela é uma estase de Qi, ou seja, tem sangue e energia parado. Aí o que você vai fazer? Você vai mexer, certo? Aí dependendo, né, da profundidade, você vai precisar de mais. Se tem uma lesão estrutural é diferente, né? Aí você não consegue fazer por si mesmo, aí você vai pôr agulha, né? Ou vai precisar de massagem, né? Porque essa é um pouco a lógica. Que foi assim, né? Então eles começaram a se movimentar ali, né? Num primeiro momento com essas danças rituais, né? Para se comunicar, né? Com os ventos. Esse vento era o que eles entendiam pelo movimento da energia que estava fora. Esse vento se transformou em Qi, que é o movimento que começou a ser entendido como que havia Qi, vento, dentro e fora. E esse vento se relacionava, o Qi dentro e fora. Né? Tanto que o próprio caractere de Qi tem lá o vapor, as nuvens, o ar e o alimento. Né? E aí esse foi um processo de desenvolvimento, né, das artes do corpo na China, que está atrelado à filosofia, que está atrelado à medicina. Por isso que é difícil você falar, bom, isso é filosofia, isso é medicina, isso é arte do corpo, porque não tem separação. Não nasceu dessa forma. Então, o cara acordava de manhã, né? Tem uma anedota que eu acho interessante, né? O imperador Fuxi, né, assentado, olhando o céu e a terra. E aí ele desenhou um pauzinho lá, né? Um ali em Yang, pronto. Né? Ou seja, é mais simples, né? É mais simples e mais intuitivo. Né? Então você começa a movimentar o seu corpo com consciência, aí você começa a respirar, né? E aí você está fazendo Qigong. Ô, Paula, você me lembrou de uma outra coisa, que eu acho que a gente, de fato, tem uma necessidade de ou teorizar demais ou deixar a coisa muito complexa, né? Aqui no Ocidente. E sistematizar. Sistematizar. Né? E falar, não, agora esse é o Qigong. Essa série de Qigong. Agora essa é a... Essa... Nossa, mas aquele lá fez diferente. Aí você vai pra China no parque e os caras... Tá cada um fazendo. E não tá ninguém discutindo. E eles estão ali balançando, abraçando a árvore, né? Mas o que eu me lembrei é que recentemente, o Márcio, a gente foi no Lotus, um restaurante vegetariano, recomendamos. Inclusive, podia ser um apoiador nosso, hein, Márcio? Com certeza. Uma boa. Hein? Já fica a dica aí. Vamos É já muito deixar bom, aqui a já propaganda. Restaurante Lotus, Brigadeiro Tobias com Senador Queiroz, com a Brigadeiro Tobias. Estação maravilhoso. da Luz, né? Estação da Luz, maravilhoso. E a gente foi comprar umas coisinhas numa lojinha que tem ali embaixo. Ia conversando com a taiwanesa, eu queria comprar um incensário. Ia conversando com ela, e a gente sempre usa arroz, né? Para colocar o incenso. Aí ela falou, não, você pode também usar sal, pode usar sal. Aí eu perguntei, mas por que o sal? Mas eu perguntei numa base assim, eu queria uma resposta. Que é um sal grosso. Não, eu queria uma resposta assim, filosófica. Ela falou, não, porque sal vai segurar o incenso.
Acabou. Eu adoro. Entendeu? Não, isso. Mas de quem é seu mestre taoísta? Eu Quem queria que é? saber, porque eu sempre usei arroz. Ela mandou usar sal. Eu falei, vai que tem E aí é que nem uma... um copo de chá, né? Você queria um incensário Vai que tem, que ela fala, não, porque o Usa sal... esse copinho de chá que bota um pouquinho de arroz, bota incenso. E beleza. Pronto. Daí foi isso. No final das contas, eu comprei um copinho de chá. Uhum. E coloquei, evidentemente, coloquei arroz, porque a gente já colocava arroz. E você sabe que, mas tem essa... à medida em que o pozinho do incenso vai caindo, não, vai sim, formando... Isso sim, isso já isso fica no incensário. Vai formando o quê? Vai, assim, Cinza, fica cinza. fica cinza e o incensário fica pronto. com a cinza A gente não dispensa a cinza, do né? incenso, né? Inclusive hoje a Nalva pegou o incensário e falou, Nalva, não. Soprou o incensário. Queria limpar o incensário, reclamando ainda. Vocês inventam O que coisas. é esse arroz velho aqui dentro? Eu falei, não, é do santo isso. É do santo? Não, mas eu me lembrei de uma outra coisa aqui, voltando. Você falou do Twist Show e a gente tem na escola Shen uma prática de Twist Show também, mais combinadinho, assim, nessa perspectiva de manifestar o sensível ou de nos aproximarmos mais do sensível. E a gente tem a dinâmica que pede um pouco mais de vigor, um pouco mais de tônus. E aí você fez uma fala que acendeu uma coisa aqui para mim. Eu acho que é possível, nas duas perspectivas, a gente perceber o sensível em mim, perceber o Qi em mim, perceber a dinâmica de Yin Yang, tanto fazendo Twist Show na perspectiva da combinação, dos passos fixos ou até mesmo caminhando, e também nessa maneira vigorosa. Falo isso até pelas provocações que eu tenho feito com os alunos, Sim. de levá-los para esse lugar do rigoroso, claro, sem fazer ainda grandes arremessos, porque enfim, as pessoas não estão mais acostumadas a sentar no chão, muito menos rolar no chão, né? Então tem uma dinâmica ainda com o nosso corpo de sentar e de fazer rolamentos, que isso ainda está um pouco distante. Mas eu percebo que quando isso acontece, quando essa prática vigorosa aparece, o aluno percebe melhor o próprio corpo, do ponto de vista de enraizamento, e percebe também melhor pontos ou de tensão, de relaxamento, ou de condução do outro, onde o outro está botando mais intenção, ele quer me tirar por aqui, e aí eu consigo... Então, eu acho que tem esse diálogo possível entre as duas... Sim. Os dois estímulos, digamos assim. Sim. Um estímulo mais... Duro e suave. Porque uma coisa alimenta a outra, né? Exatamente. De novo, como o Yang. é. Então, por exemplo, na escola Yang, a gente tem, né, um currículo, vamos dizer assim, né, que é uma metodologia nesse processo. Né? Então, tem o Twist Show, né, todos os círculos, né, passos fixos, caminhando e tal. Depois de um tempo, você passa a fazer as aplicações, né? E aí, na aplicação, você precisa ter mais vigor, né? Aí quando você fala... Não, o que eu queria te perguntar tem também uma dinâmica de livre? Sim, né? E justamente é chegar no livre, né? A ideia é chegar no livre, porque daí você não tem nada combinado, né? E você vai simplesmente responder ao outro na medida em que ele, né? E aí... Em que ele fala, digamos assim. Exato. É uma conversa livre, né? E isso... tá lá, né? Tá ali. Só que tem esse, né? Você aprende a andar, aí você vai nesse sentido. E tudo ensina, né? Sim. Tudo ensina e continua ensinando. Sempre, porque você, quando vai fazer o Twist Show livre, você não vai deixar de praticar o básico, ou a forma, né? Que é o seu feijão com arroz do dia a dia. Né? A mesma coisa quando a gente começa a trabalhar com a prática de Fadim, e a gente começa a trabalhar bastão, né? E você precisa ter, né? Eu lembro quando eu comecei o bastão, aquele que é 3, 4 metros, né? Eu lembro quando eu comecei a praticar, eu não conseguia segurar. Eu não tinha força no braço. Sim, porque... Então eu tive que fazer um treino para fortalecer o meu corpo, para que eu pudesse segurar o bastão e aí conseguir fazer o treino,
de Fadim com o bastão, né? Então, claro, a gente precisa as duas coisas. E uma coisa alimenta a outra. Uma coisa que pode acontecer é quando a gente se fixa numa coisa só. Sim. Aí é que é, né? Então, muitas vezes, se o aluno está fazendo só o treino nesse físico, e ele fica nisso, né? Então, é legal alternar, né? Acho que nesse sentido tem essa provocação que o Márcio falou, e que você também falou, dessa espécie de gradação, assim, né? Porque com os alunos eu sempre faço o combinado primeiro e depois esse mais vigoroso. Às vezes eu inverto, Sim. às vezes faço o contrário. Ou faço um ping-pong vigoroso e justamente para ele ir percebendo que não é só isso, não é ficar duro ou ficar trocando quem é mais forte. Não se trata disso. Sim. Tem uma outra coisa, de novo, sutil, que se manifesta. E outra coisa que o Márcio falou que me chamou a atenção, que é um pouco o que vem primeiro, né? Se vem E eu tenho uma experiência com os alunos de Tai Chi, que tem aluno que na terceira ou quarta aula relata que, nossa, eu estou pisando no chão diferente. Eu estou conseguindo sentar na cadeira diferente. Eu acho que isso são sinais, pistas de que a pessoa está se percebendo. O sensível está se tornando perceptível. Sim. E a pessoa está acordando, né? Porque a partir do momento que ela saiu ali daquele espaço de treino e ela está na rua, ela já está percebendo a si mesma e o mundo de outra forma. Completamente. Aí e é um processo, né, de reaprendizado, muitas vezes, do seu próprio corpo, né? De andar, de sentar, de comer, de pensar, de falar, né? Porque na medida em que a gente vai praticando, muitas coisas vão se reestruturando, vão se reorganizando a partir do corpo, né? Então, isso eu acho que é um processo, né? Um processo que não termina nunca. Não chega num lugar que você fala, agora eu sei. Eu não conheço ninguém que... Né, por exemplo, tem um pessoal que fala aí, viu? Não vamos polemizar, tem um pessoal que fala aí, né, Márcio? Não é o Márcio, tá? Não sou eu, mas... Mas tem uma turma que fala aí, agora eu sei. Ainda bem que eu não conheço ninguém assim. Mas é uma coisa que é uma das belezas de ver, né, o Yang Jun Laoshi ensinando. Porque o tempo inteiro que ele está ensinando, ele está demonstrando, ele está pensando a respeito do que ele está fazendo, do que ele está transmitindo. E ele está recriando o tempo inteiro o método. Imagina, com essa praticar, experiência, né? De ensinar. O mundo inteiro, rodando o mundo inteiro. O mundo inteiro. O mundo inteiro, de todas as nacionalidades. Né? E você fala, uau! Ali a coisa acontecendo em processo. É como se ele estivesse pintando um quadro ali absolutamente espontâneo. Sei lá, Jackson Pollock. Pá! Né? É muito legal. Por quê? Porque ele tá vivo, aprendendo ali, naquele instante. É um outro nível ele não tá ali só repetindo Jedi, uma né? coisa que já tá dada e pronta. Porque não é disso que se trata. Né? Não tem lugar aonde você chegar. Né? O tempo inteiro é uma descoberta. Aí um dia você, sei lá, bate o pé, o dedão, e a sua prática vai ser diferente, porque seu dedão tá doendo. Né? Aí a pessoa faz um passo um pouco diferente. Uau! Né? Nossa, ele tá fazendo só com o calcanhar. Né? Ele já sabe. ele já sabe aquela fala de Chuang-Tzu, né? Respirar pelos calcanhares. Respirar pelos calcanhares. Ele tá fazendo o estilo do bêbado. Só aqui de lado. Sobre o ranqueamento, tem um ranqueamento, né? A família Yang. Sim. Né? E são animais ou não? Sim, são três níveis. Não. Até uma coisa que eu pensei quando o Igor falou essa questão da competição e de avaliação. Então, assim, a escola Yang de Tai Chi Chuan, a qual eu pertenço, que vem dessa linhagem Yang Luchan, Yang Zhenhou, Yang Chenfu, Yang Zhendu, Yang Jun. É importante falar isso porque, né, é que nem a gente fala Tai Chi Chuan, é que nem falar Kung Fu, né? Aí você fala estilo Yang e estilo Chen também, né, Gil? Porque quem é? Chen Zhenlei, Chen Zichang, né? Chen Shaowan, Chen Shaoxin, né? Chen Zichang. Chega então, aí aqui. cada um faz diferente e tem o seu, né? Então,
tem diásporas que surgiram a partir de alunos do Yang Qianfu, né, como o Fu Zhongwan, por exemplo. Aí não segue... Tem características diferentes, Mas, né? por exemplo, mas esse não tão ranking vem da vinculados família que à você associação, à Ah, família tá. Yang, Entendi. né? Que eles criaram uma associação. Que criaram uma associação. Então, Entendi. o Yang Zhenduo, Zhongxi, né, que é o grão-mestre Yang Zhenduo, ele, avô, né, do atual representante da escola Yang de Taixichuan, que é o Yang Jun, eles dois fundaram, né, uma associação. Já havia uma associação na China, em Shanxi, né, e em 1999 o Yang Jun se muda para os Estados Unidos e eles então fundam a Associação Internacional, né, porque a ideia era justamente trazer, né, difundir o Taixichuan Yang para um público mais abrangente do que apenas dentro da China. E aí, então, eles começaram a organizar, né, a forma de transmissão de conhecimento. Por quê? Né, o Yang Zhenduo fez um primeiro seminário, né, nos Estados Unidos, e aí ele falou assim, põe todo mundo para praticar Tai Chi Yang. Né? Todo mundo falava que faz Tai Chi Yang, cada um fazia uma coisa diferente. Né? Então, para você organizar, né, uma forma de transmissão, né, que vem dessa escola, né, eles formaram a Associação Internacional. Dentro dessa Associação Internacional, eles criaram, então, o sistema de ranking, né, que não é a mesma coisa que o sistema de faixa, né, não é a mesma coisa. Esse sistema de ranking está muito atrelado ao processo daqueles que querem se dedicar ao ensino do Taixichuan. Né? Então, ele não tem uma característica competitiva, não tem uma característica de que se eu passo eu aprendo mais. Não, e é livre, a pessoa pode ou não fazer. Né? Ela não é obrigatório, não é uma obrigatoriedade. Mas para quem quer se dedicar ao ensino, né, é uma forma de você certificar, né, que a pessoa está seguindo, né, essa metodologia. Eu acho que é uma autenticidade. E é um selo do de seu qualidade, mestre, vamos dizer assim, né? Ou seja, no sentido de que eu acho que isso tem um valor, né? Sim, na sociedade tem um valor, sim. né? Um valor social. E aí, então, eles dividiram um ranking em 3 animais. A águia, o tigre e o dragão. Né? São 3 níveis. Cada animal tem 3 níveis. Então, você tem o 3 águia, 3 do dragão. Águia de prata, bronze, prata e ouro. Tigre, bronze, prata e ouro. E o dragão também. Só que o dragão não tem sistema de avaliação. Não tem. Não. Né? Ainda não tem. Então, a partir do 7º ranking, né, que seria o primeiro dragão, não tem. Tem até o 6º, um sistema de avaliação. Né? Na forma como nós avaliamos, você tem a avaliação do padrão, da técnica, da qualidade do movimento, etc., mas também o aspecto da energia e do Shen, né? Ou seja, a gente avalia os 3, Jin, Qi e Shen, né? Ou seja, a gente avalia a estrutura, a técnica, a forma do corpo, né? O aspecto da qualidade do movimento, da expressão da energia, que tem a ver com a expressão do estilo, e essa qualidade, e na medida em que você vai desenvolvendo, né, o aspecto da energia e o aspecto psíquico, emocional, mental, também vai sendo avaliado. Mas a avaliação não acontece só ali no momento em que a pessoa demonstra as técnicas, né? Porque dentro da escola Yang, a gente tem a forma tradicional, que é a forma de 103 movimentos. Temos as técnicas de Tuishou, que é passos fixos, círculos de uma mão, 2 mãos, uma série de variações desses círculos, andando, passo cruzado, passo livre, que na verdade Hua, né? É a flor. É a flor, né? Que é já uma outra. Depois você tem, nós temos 2 armas, a espada e o sabre. Isso tudo e as aplicações dentro do Tuishou, né? Que são as 8 energias. E os contras e as neutralizações, né? Então, na medida em que você vai seguindo no ranking, você vai sendo avaliado, né, pelo conteúdo que você sabe e dentro dessas 3 categorias, a técnica, a qualidade do movimento e o aspecto.
tem uma prova teórica, né? E também tem uma recomendação. Você tem que ser recomendado, você tem que ser avaliado no seu aspecto da sua conduta. Né? Então, alguém que te conhece, o seu professor, ou uma pessoa que está num nível mais adiante do que o seu, te recomenda, né? Dizendo, não, essa pessoa está apta para... Né? E você é que nível? Eu estou no quinto, tigre de bronze. Prata, né? Prata, isso. Tigre de prata. A gente estuda os convidados aqui. A gente dá uma... Tigre de prata. Puxa a capivara. Aí seria o tigre de ouro, depois, próximo. Isso. Aí depois vai pro dragão. E tem essa característica da águia, né? A águia tem uma característica, né? Assim, ainda a pessoa que está iniciando, né? Ela é um pouco mais, né? Agarra, né? Já tá né? É mais uma alegoria, né? E o tigre já é aquele, né? Característica tá calmo, caminha com tranquilidades, sentado ali. Gil, era tigre, mas na hora E o dragão, ele na hora do tigre, na hora do bote, ele, né? E o dragão tem a coisa da agilidade, da velocidade, né? Que e é etéreo, né? E ele transita entre a terra e o céu, né? O dragão. Por isso que o nosso canal, gente, é o Tigres e Dragões. Tigres e Dragões. Uma homenagem ao Ang Agora, Lee. Paulo, eu não sei, nosso editor, uma pergunta derradeira aqui, para encerrar. Eu tinha 2 perguntas. Eu vou fazer a mais simples primeiro. Você falou um pouco antes sobre essa disponibilidade que os nossos corpos precisam ter para praticar Tai Chi, seja Kung Fu. Existe uma demanda física muito grande, né? Seja para a gente fazer Yan Chi, Shen Chi, enfim, qualquer ramo de Tai Chi, o aluno ele precisa estabelecer, estabelecer um vínculo de confiança com a professora, com o professor, para ele ir superando esses obstáculos que vão aparecer. Hoje eu cansei demais, nossa, hoje a aula foi muito puxada, ou às vezes, me machuquei aqui, ou às vezes não entendi aquele movimento e aí fiquei um pouco decepcionado. Então tem uma dinâmica no desenvolvimento, que tem com a gente também, né? Constante expectativa, frustração e expectativa, né? Frustração e expectativa. E o que eu queria te perguntar é, na tua experiência como professora, o que você aprendeu, que você possa comentar aqui com a gente, que dê para sensibilizar mais o aluno, fazendo ele entender que isso é processo, que o corpo vai cansar mesmo, que a gente vai ficar parado às vezes meia hora no Ji, no Jianjuan, na postura da árvore, e que é isso aí. Sim. Que aprendizado você isso já... Porque a gente eu lido bastante lá na escola, e o Márcio também, sobretudo com o Tai Chi, com umas ondas assim, né? Tem ondas de entra um monte de aluno, eles entram apaixonados, descobrem o Tai Chi, falam que maravilha. E depois é a minha vida. Depois param e de repente, de repente. Mas não era a sua vida. Entendeu? Morreu. Sei lá, a vida se transformou, não sei. A pessoa descobriu que não era só vestir o uniforme, né? Exatamente. Eu falei pro Márcio, vamos fazer uma campanha. Parou depois de um mês, devolve o uniforme. Doa para um... Sim, poxa, é lava, mesmo. O que a pessoa vai fazer com o uniforme, exatamente, né? Deixa lá. Podia fazer isso. A gente faz um processo um pouco mais comunitário, mais solidário. Né? Podia ser uma boa mesmo. Mas essa não é a pergunta derradeira, tá? Essa é a penúltima pergunta. É a penúltima. Essa é simples, a pergunta simples. A pergunta é simples, eu acho que é simples, não sei. Eu acho que, com certeza, é importante esse vínculo, não só com o professor, com a professora, com a comunidade, com a escola. Eu acho que é importante que a pessoa tenha uma identificação com o estilo, né? Aquilo faça sentido, né? Para ela praticar daquele jeito, né? E não de outro, né? Então, porque um iniciante não vai saber isso, mas a longo prazo é natural que uma pessoa de repente fale, agora eu não quero mais praticar estilo Yang, vou praticar Pailin, Shen, ou vice-versa, enfim. Né? Porque ela não sabia, ela falou, eu quero praticar Tai Chi, né? E é o mundo, né? Mas eu acho que uma coisa é o tempo, a experiência, e que a pessoa
tem que ser um negócio assim. Eu pelo menos, para mim foi assim, porque com certeza, para todos nós que praticamos, tem momentos que são muito difíceis. E tem momentos que você fala, não, agora eu não quero mais. Né? Agora eu vou fazer outra coisa. Sabe que tem uma coisa que as pessoas falam do sentido. Não faz sentido eu fazer. Não faz sentido eu ficar com o pé muitas aqui, vezes é preguiça, muitas mão. vezes é falta de entusiasmo, né? E aí muitas vezes a pessoa fala, não, eu vou ter que sair da minha zona de conforto, né? Eu vou ter que realmente treinar, né? E tal, que não é só um filminho bonitinho do Kung Fu Panda, né? Ou do Bruce Lee, né? Eu sempre brinco que o pessoal assiste muito filme, aí depois vai pra academia, acha que vai, né, atualizar o romance ali. Você não ensina a levitar lá? Nossa, mas nos anos 90 eu fui fazer Kung Fu porque eu achei que eu ia levitar. subir nos telhados. Inclusive eu tenho fotos minhas no telhado. Lá em cima do bambu ali, né? Lá no Morro Grande. Mas aquela foto no bambu não, porque senão, se eu caísse eu ia tomar um... Aquela foto que você tá no telhado, você estava mexendo na antena lá e alguém gritando lá embaixo. Mas pra lá, mais pra cá. Colocando bombril ali na antena. Mas eu acho que é isso. Tem que acordar e falar, hoje eu vou praticar, e quando você não tem vontade de praticar, alguma coisa dentro de você, fala, eu vou praticar. E aquilo faz parte da sua vida. E quando você vai e pratica, então tem né? Esse lance da disciplina, que é chato pra caramba, né? Porque tem vezes que você não quer praticar. E tem vezes que a gente não pode praticar, quando a gente não quer. Entendeu? Sim. Porque senão fica um negócio muito ruim, sabe? E aí você tem que respeitar, mas... É sempre, né? Só tem que encontrar. Sempre, né? Você fala pro aluno, olha, quando você não quiser praticar, não pratica. O aluno não vai praticar nunca, entendeu? Né? Hoje eu acordei de manhã meio assim, né? Mas aí eu acho que tem que ter esse cultivo, assim, daquela coisa que você vai percebendo que aquilo vai fazendo sentido, vai fazendo sentido, vai fazendo sentido. E vai dando vida para sua vida, né? Vai dando vida para toda a tua vida, para tudo aquilo que você faz. Se não, vai fazer outra coisa mesmo. Sai da escola, deixa o uniforme e vai embora. Isso, deixa o uniforme. Deixa o uniforme. A campanha saiu. Né? Porque tem que encontrar alguma coisa que faz sentido. A maioria das pessoas já fazem muita coisa que não tem menor sentido. Já trabalha com coisas que não faz sentido. Pois é. Já... Entendeu? Então, enfim, alguma coisa tem que fazer sentido. Né? Muito bom. Agora, a última pergunta, se os meus companheiros não tiverem outra. Quando você narrou, eu sei um pouco desse sistema da Yang, Associação Internacional, inclusive quando a gente se conheceu na China, tinha alguns... Primeira vez que eu fui à China, tinha alguns companheiros brasileiros que estavam estudando no ônibus porque iam fazer a prova teórica e tudo mais. Tem uma dimensão dentro do ensino de Tai Chi, do Kung Fu também, que a gente chama de Uda, né? As virtudes marciais. E quando você narrou todo esse processo, que não deixa de ser um processo de desenvolvimento também, eu fico pensando na máxima do Confúcio, né? O mundo de grande harmonia. A gente fazer tudo isso para chegar no estágio em que eu e você, como irmãos de Tai Chi, meu outro irmão, independente do lugar do mundo, a gente estabeleça relações nessa perspectiva confuciana do mundo de grande harmonia. Só que a gente sabe que na prática, né, não é assim. Sim. Tem as diferenças, tem, enfim, questões de poder e tudo mais. Quando eu te ouvi, eu fiquei pensando, cara, isso deveria favorecer, né, a construção desse mundo. Sim. Só que na prática, não. E eu fico sempre pensando, penso no meu Shifu também, no Zichan, mas eu fico pensando que o mestre Yang Jun também deve pensar sobre isso, falar que ajustes de rota faço eu para que a comunhão apareça mais. E talvez ele deve pensar, né, também, tipo, nossa, será que isso faz sentido? Pra que eu tô sem fazendo dúvida, isso? sem Pra dúvida, que eu tô fazendo isso? sem pra que dúvida. eu vou lá pra aquele lugar? Sem que é isso? Gente, muitas vezes eu Somos acordo para dar humanos. aula e eu falo, gente, hoje não. Por quê? Eu já falei para aquela pessoa Domingo fazer de esse manhã, movimento 8 horas, 500 vezes. eu vou pro Ela me parque? pergunta o básico, ela já faz há 10 anos. Por quê? Então, sem dúvida, somos todos seres humanos, né? Ou seja, Somos humanos.
Mas eu acho que é talvez uma das grandes complexidades, das grandes contradições que a gente vive nesse mundo. Porque, supostamente, você almeja que seja uma coisa, né? E aí eu falo, Tai Chi é difícil, mas ser humano... lidar com o ser humano é muito mais difícil. E eu acho que a gente tem que aceitar. E falar, bom, cada um faz os... Né? Porque tem essa coisa de você ensinar pelo exemplo. Né? Isso tá também, né? Tá dentro de Lao Tzu, tá dentro de Confúcio. Né? E eu acho que nesse aspecto, né, essas experiências com Zitian, com Yang Jun, né, com o Yang Zhendu, que eu não posso nem falar, porque eu acho que talvez para mim até hoje tenha sido um dos maiores encontros assim que eu tive. Com certeza. E um outro também que eu acho que é um grande exemplo, um encontro super importante, que é o Liu Timin, né, o filho do Liu Pailin, porque assim tá ali. Né? Tá ali, observa, né? Tá ali. Escuta. Né? Assim, a pessoa, você vai pra China, a pessoa te recebe na casa dela, é um apartamento simples. Assim, quer tomar um suco? Senta aí, vamos conversar. E não tem nenhuma falta de respeito, não tem soberba, né? Mas ela se conduz dessa forma. Você vê, por exemplo, né, o Yang Jun, a forma como ele se relaciona com as pessoas, como ele trata as pessoas. Eu nunca vou esquecer, uma vez a gente foi para a Itália para participar de um seminário dele, e a gente estava fazendo um tour com ele, a gente estava entrando no Vaticano e tinha uma pessoa com uma cadeira de rodas tentando empurrar. Ele simplesmente pegou, ajudou, e é isso, entendeu? Tá ali, nos detalhes. Né? Se a gente ficar muito preso na técnica e como fazer certo ou errado, você perde o ensinamento, porque... Né, ele está transpassando, está atravessando tudo isso. Né? E aí, claro, cada um na sua experiência, na sua compreensão, escolhe como você quer se relacionar com o mundo. Né? Porque ninguém, nem o Zitian, nem o Yang Jun, nem o Liu Timin, nem o Yang Zhendu, né, tinha, no caso dele, como controlar. Então, você tem que entregar um pouco também, eu acho, mas seguir o seu caminho dentro do princípio que você acredita. Né? Bom... Acho que a gente chegou ao fim, né? Ou podemos considerar isso um começo. Considerando que algumas convidadas e alguns convidados a gente quer gravar a parte 2, certo? Certo. E certamente, Paula Faro, depois de esperar 1 ano e 3 meses... Vai ter a parte 2. Exatamente. Hein? Vai demorar mais 1 ano, será? No pós-doc... Depende de vocês, viu? Então já viu aí na audiência. Já vou tirar uma agenda hoje com ela aqui, ó. 5 meses pra frente a gente volta. Muito obrigado, viu, Paula? Obrigadíssimo, queridos amigos. Papo delicioso, muito inspirador como sempre. Muito bom conversar com vocês. Obrigado pelo convite e por criar esse espaço aqui. Divertido, bacana. Recadinhos do coração? Bom, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito ainda. Curte esse vídeo aqui, compartilha com o pessoal da sua escola aí ou com as pessoas que você achar que podem gostar desse vídeo. E se você quiser contribuir financeiramente também com o canal, tá aparecendo esse Pix aqui bonito, você pode ajudar a gente também. E o que mais? Deixa comentário. Perguntinhas, comentários. Indicações de convidados. Isso. Likes e dislikes. Atualmente você está dando aula onde? Então, nesse momento, por enquanto, só online. Online. Tá bom. Eu ainda estou procurando um espaço, porque o espaço que eu estava dando aula antes da pandemia fechou. Você sabe que tem um ali na Rua Jaguaribe, 466. Conheço. Coração de São Paulo, na Santa Cecília. Cecilers. Shawshaners. Vou conversar com aquele pessoal fica a de lá. dica. Conversa com o pessoal de lá, quem sabe. E hoje eu tenho uma pergunta. Que super-herói que é esse aí dessa camiseta? Esse aqui? Passei o tempo todo aqui. Pra qual câmera mostra? Aquela todas. L de Lauché. Boa. É isso, gente. Valeu. Obrigado. Obrigado. Até.